isso, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Hoje eu quero pregar sobre o seguinte tema: a crise chegou, e agora? Repita comigo: a crise chegou, e agora? Sabe quando a crise bate a sua porta? Sabe quando a crise chega e você fala: agora o que eu vou fazer? Esse é o mês da família. Não que os outros não sejam, mas esse foi tirado especificamente. Então eu vou falar sobre uma crise que chegou em uma grande família. E até o final do culto você vai entender sobre essa grande família. Amém? Fique de pé, por favor. 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou utilizar até o versículo 22, mas nós vamos ler só até o versículo 5. Por isso é importante que depois você não feche a sua Bíblia, ok? Diz assim a palavra de Deus para nós: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazão Tamar, que é em Engide. Então Josafá teve medo e se pôs-se a buscar ao Senhor. Josafá teve e apregoou jejum em todo Judá. Olha para o seu irmão do seu lado e diz assim: fecha a boca, para de comer demais. Fala para o seu irmão: é hora de jejuar. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Agora, vai lá no versículo 13. Lá no versículo 13, desce lá no versículo 13. Olha, vamos ler comigo. Olha lá, versículo 13. No 3, todo mundo junto. 1, 2, 3. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Peraí, crianças, mulheres e filhos, consequentemente esposos. O que isso é? O que isso é? Família. Uma grande família estava em perigo. A família de Judá. Pode se acertar. Eu quero conversar um pouco com você. Como eu disse, tem uma equipe de intercessão sentada no banco aí orando. Já está muito abençoado. Eu creio nisso. E hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: a crise chegou, e agora? Sabe quando a crise bate a porta da sua família? Sabe quando uma crise se instala na sua família? Normalmente nós não nos preparamos para a crise. Normalmente a gente vive como se a crise não viesse. Alguns anos atrás uma crise assolou o mundo, e essa crise foi chamada de coronavírus. Ninguém esperava o coronavírus, mas ele veio, e ele veio, arrasou, dilacerou corações. Conheço pessoas, conheço famílias que enterraram 1, 2 ou 3. Dor se abateu em corações, em famílias, porque a crise do coronavírus chegou. Quando não é uma crise na saúde, talvez é uma crise emocional. Quando não é uma crise emocional, talvez é uma crise financeira. Quando não é uma crise financeira, talvez é uma crise com o filho, com a filha, ou no casamento. Mas fato é que as crises existem e elas vão bater a porta. Agora, aquele que era o pai dessa grande família, aquele que era considerado o pai porque ele era o rei, tinha os pais normais, mas tinha um rei que tinha que cuidar daquela nação, que tinha que cuidar de Judá, um rei que respondia diante de Deus por aquele povo. Agora, esse rei recebe uma notícia. Qual era a notícia? Que os filhos de Moabe e os filhos de Amon e alguns do monte Seir se levantaram para destruir o povo de Deus. Judá estava em perigo. E como no versículo 13, Josafá reuniu as famílias de Judá, as famílias do povo de Deus. E esse cara foi sábio, porque ele estava com medo. Como qualquer pessoa, ele teve medo. Mas ele fez uma coisa: ele levou o povo a orar, jejuar, clamar e buscar o Senhor. E ele embutiu no coração daquele povo uma certeza: o Deus de Israel está conosco.
O Deus dos nossos pais está conosco. O Deus que libertou nossos pais do Egito e que nos trouxe até aqui está conosco. Então, você tem que ter um papel na sua casa, pai e mãe, como Josafá. Você é o sacerdote e a sacerdotisa do seu lar. Os seus filhos estão olhando para você. A crise bateu, não significa que você não vai ter medo, você pode ter medo, mas os seus filhos têm que olhar e ver um pai e uma mãe que sabe aonde vai buscar o socorro. Os seus filhos têm que olhar um pai que está pronto para jejuar, uma mãe que está pronto para jejuar, um pai e uma mãe que está pronto para orar, um pai e uma mãe que diz: filho, eu também estou com medo, filho, eu também estou com medo, mas lembra que nós temos um Deus. Lembra que nós servimos um Deus Todo-Poderoso. Josafá é aqui um exemplo a ser seguido de um homem e uma mulher de Deus, de um homem e uma mulher que sabe que a sua família pertence ao Senhor. E nós aprendemos algumas lições quando a crise ela bate a nossa porta. Nós aprendemos algumas lições quando a crise bate a porta da nossa família. Em primeiro lugar, repita comigo, mais alto que você puder, diga: eu não posso deixar o medo me dominar. Diga: eu preciso buscar o Senhor. A primeira lição que nós aprendemos com Josafá, e a primeira lição que você tem que aprender com Josafá, pai e mãe: não deixe o medo te dominar. Não deixe o medo criar alguns espantalhos, porque é isso que o medo faz. O medo cria espantalhos. Eu me lembro quando menino, quantas vezes eu vi bicho debaixo da cama, e acordava de manhã, o bicho que eu estava vendo era o chinelo. Quem já viu isso? Quando a gente está com medo, o medo cria fantasmas, espantalhos. Lembra quando você era criança, você acordava de noite, aí olhava para alguma coisa, lembra aquelas histórias bestas de tempo de quaresma? Quem lembra disso, irmão? É só na minha terra que tinha isso, na sua terra tinha isso, quem tinha? Ah, quaresma, o que vai acontecer isso? Você já saía de casa olhando para um lado, olhando para o outro. Quando você tem que passar no escuro, o medo cria ilusões. Josafá teve medo, mas ele não deixou que o medo fosse maior do que a sua certeza em Deus. Josafá teve medo, mas ele não deixou que o medo arrancasse, sequestrasse, roubasse do coração dele a certeza de que Deus estava com eles. A humanidade de Josafá gritou, assim como a nossa também grita. Quando você vai no médico e recebe um diagnóstico que você não gostaria de ter. Quando você olha para a sua conta bancária, talvez você não tem o que você gostaria de ter. Quando você olha para o seu filho não está como deveria estar. Quando você olha para o teu casamento talvez não está sendo a resposta que você gostaria que fosse. A gente tem medo talvez que o casamento acabe, tem medo de perder um filho, tem medo que a saúde fique mais difícil. A gente tem medo, isso é inerente do ser humano. Só que nós não podemos deixar o medo nos dominar. Nós não podemos deixar o medo sequestrar a nossa fé e roubar a nossa fé. A Bíblia ela é maravilhosa porque ela nunca esconde nada. Ela diz que esse homem de Deus teve medo, que esse paizão da nação, que era o rei, que governava a nação, ele teve medo. E ele disse o seguinte, olha o que ele diz no versículo 3 e no versículo de número 4. Versículo 3 ao 4, olha, então Josafá teve medo. Mas diante do medo, o que Josafá fez? Saiu diante da congregação e disse: olha, eu quero dizer algo para vocês. Vamos todo mundo chorar, vamos todo mundo entregar os pontos, vamos todo mundo aqui virar escravo, nós estamos perdidos. Foi isso que ele fez? Não. Olha o que Josafá fez diante do medo. O texto diz, olha, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. O problema não é você ter medo, o problema é o que você faz no tempo do medo. O problema não é a sua humanidade gritar, o problema é o que você vai fazer quando a sua humanidade gritar. Sabe o que Josafá fez? Jejuou, orou, ele apregoou um jejum em todo Judá. Essa grande família de Judá pararam para jejuar e para orar. Sabe, irmão, a gente só quer comer. As coisas estão difíceis para ser um jejum e não ora de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pastor, graças a Deus eu não bebo, eu não fumo, mas come que só a graça de Deus. Come que só a misericórdia de Deus, Pai Todo-Poderoso. Que dificuldade para jejuar.
Que dificuldade para orar e quer ter vitória? Você acha que você vai mudar a situação do seu filho, da sua filha, do seu casamento do jeito que está? A Bíblia diz que há castas de demônios que só saem com o quê? Jejum e oração. Josafá agora, ele teve medo, mas o que esse pai fez? O que esse líder da nação fez? Ele instigou, ele deu exemplo para os outros pais, para as outras mães, para que todo mundo fizesse o mesmo, orasse e buscasse ao Senhor. O teu filho tem que ver isso em você, mãe. O teu filho tem que ver isso em você, pai. O teu filho tem que ver você de joelho. O teu filho tem que ver você dizendo assim: uai, pai, mãe, não vai comer hoje? Não vou comer hoje porque eu estou na bênção. O teu filho tem que ver em você, pai e mãe, orando, porque a tua atitude vai influenciar eles. Se Josafá não tivesse feito, o povo não ia fazer. Josafá proclamou um jejum, Josafá proclamou um tempo de busca, e todo Judá foi junto com ele. E sabe o que os céus fez? Se movimentou em favor deles. Irmão, quando o pastor fala aqui na frente, vamos jejuar, nós temos que jejuar mesmo. Quando nós convocamos você para oração como terça-feira, você tem que vir mesmo, irmão, porque se você quer ver milagre, você quer ver maravilha, você tem que ter comunhão com Deus. Porque como que você tem comunhão com aqueles que você não fala com ele, com aqueles que você não busca? Josafá, no meio da crise, e olha que a crise estava instalada, Josafá buscou ao Senhor. A Bíblia diz em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo de número 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O medo pode até vir, mas nós não temos espírito de covardia, nós temos de poder, de amor, de moderação. Então eu sei que talvez você está com medo. Eu também tenho medo. O medo talvez, em alguns momentos, também tenta me bater. Eu não sou um super-homem. Eu não sou o que muitos de vocês acham que eu sou. Porque o que vocês acham que pastor é que pastor é anjo, que pastor fica voando por aí. Não, pastores choram, pastores sangram, como qualquer outro ser humano. Você, crente, não é um super-homem, mas você sabe aonde você vai derramar as suas lágrimas. Você sabe aonde você vai deixar os seus questionamentos. Você sabe aonde você vai deixar as suas fragilidades. É no altar. É como Josafá: Senhor, essa semana eu vou jejuar, vou matar a minha carne, porque eu quero tirar essa ira de dentro de mim, eu quero tirar essa mágoa de dentro de mim, eu quero tirar esse rancor de dentro de mim, eu quero tirar isso que é carnal de mim, então eu vou jejuar, porque eu estou com medo, Senhor, de perder essa batalha. Mas eu vou jejuar e buscar o Senhor, e o Senhor vem a resposta. Josafá é um exemplo que nós devemos seguir como pai e como mãe. Quando a crise chegar e bater a tua porta, seja alguém que não tenha medo de dizer que está com medo, mas seja alguém que tenha coragem bastante para jejuar, para orar e para buscar a face de Deus. A segunda lição que nós aprendemos nesta noite com Josafá, sobre como ser um pai, uma mãe, como ser um servo, uma serva, que vai vencer as crises familiares e as crises da vida. Sabe como? Em segundo lugar, reconhecendo que somos pequenos e totalmente dependentes de Deus. Reconheça que você não é nada. Hoje eu estava dizendo para a Ana lá em casa, vou compartilhar com vocês o que eu estava dizendo. Eu sei onde Deus vai levar minha filha. Eu sei o que Deus vai fazer com ela na área do louvor e da adoração. Eu sei disso, porque muito antes dela nascer, eu não podia ter a Ana lá e ela não podia ter. Nós fizemos uma campanha de 1 ano de propósito de oração. E quando a Luna engravidou, começou a engordar um pouquinho lá e tal, e eu disse: mas você está grávida? Não, eu não posso engravidar. E quando nós chegamos lá no médico, irmão, para começar o tratamento, já estava de 4 meses e pouquinho de meses. Eu sei o que Deus vai fazer na vida dela. Eu sei como Deus chamou, como Deus ungiu e preparou. E eu sempre falo para ela: não é palco, não é palanque. E eu sei que ela vai receber ofertas que não vêm de Deus. Mas hoje, quando eu estava no meu tempo de oração à tarde lá em casa, eu chamei ela para conversar, ela riu e disse: por que isso, pai? Porque Deus já tem me direcionado. Diga não para todas as oferendas desse mundo. Agora, eu tenho dito para ela: você não é nada. Eu não sou nada, nós não somos nada, tudo é o Senhor. Billy
Graham, o grande pregador do Evangelho, que grande parte vocês conhecem, visitou o mundo inteiro, arrastava milhões de pessoas pelo mundo. Maracanã, Pacaembu e tantos outros estados do Brasil e do mundo lotava para ouvir aquele homem falar. E atrás de Billy Graham sempre tinha um rapazinho com uma pasta na mão. E muito depois que Billy Graham morreu, todo mundo queria saber o porquê que aquele rapazinho estava com a pasta na mão. Todo mundo dizia assim: aquele rapazinho está carregando a pasta onde está a Bíblia de Billy Graham, onde está as anotações de Billy Graham. Ele foi contratado para isso. Mas anos depois aquele rapaz revelou qual era o seu serviço. A pasta era só para enganar, mas o serviço dele era um só. Quando Billy Graham subia no palco para pregar, o serviço daquele rapaz era dizer: Senhor Billy Graham, o Senhor não é nada, o Senhor não pode nada, e o Senhor não faz nada sem o Jesus. E quando Billy Graham descia do palco, Deus tinha operado. Aquele rapaz estava lá de novo: Senhor Billy Graham, lembre, o Senhor não é nada, o Senhor não faz nada sem Jesus, o Senhor não é nada, a glória é dele. Billy Graham, ele teve a sensibilidade para entender que viajar por tantos lugares, por conhecer grandes presidentes dos Estados Unidos, por ver tantas pessoas, ele percebeu que o ego dele estava crescendo, que precisava de alguém estar falando com ele. E hoje eu te coloquei para te dizer: você não é nada, você não pode nada, eu não sou nada, eu não posso nada se não for por Jesus. Porque o que vai nos dar vitória sobre a crise é saber quem nós somos. Sabe por que tem muita gente que cai na crise? Porque continua se achando muito bom, não reconhece, a crise está lá, eu sou forte mesmo, eu vou vencer, eu sou bom demais. Você acha por que Davi usou uma pedra para derrubar Golias? Porque se ele tivesse usado lança, ele dizia: eu sou bom mesmo. Você acha por que Deus separou só 300 para ir com o Gideão? Porque Deus disse claro: se você for com essa multidão, você vai achar que a vitória é sua. Sabe, o grande problema diante da crise não é a crise, é quem você acha que é e que você não é. É porque na crise a gente ainda é muito orgulhoso: eu sou bom, eu sou isso. Só que, irmão, o negócio está indo para um buraco. O que eu mais vejo está indo para um buraco, e a pessoa continua com o seu orgulho, com sua altivez, achando que é. Não vai vencer a crise, sua família será destruída. Mas quando você sabe quem você é em Deus, a sua família vai continuar de pé e você vai vencer a crise. Porque olha o que diz Josafá no versículo de número 12. Pula um pouquinho agora lá para baixo, 2 Crônicas 20, versículo 12. Olha o que diz aí: ah, nosso Deus. Olha só, versículo de número 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha o que Josafá está dizendo: Senhor, eu sou rei, mas eu não sou nada. Senhor, eu tenho trono, eu tenho um exército, mas nós somos fracos. Senhor, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho tudo aqui, mas eu sou fraco. Nós somos fracos, nós não vamos conseguir sem o Senhor, mas os nossos olhos estão em ti. Sabe o que Josafá estava dizendo? Eu sei quem eu sou. Você precisa entender que você precisa fazer às vezes uma reciclagem da sua maternidade. Você, filho, você precisa saber que você precisa fazer uma reciclagem de quem você é como filho. Você precisa fazer uma reciclagem de quem você é como servo de Deus. Porque às vezes a gente está achando que a gente é demais. A gente está achando que é bom demais. E a crise está batendo na porta. E você não percebe que a crise vai te derrubar. Você diz: não, eu sou bom demais. É por isso que grandes homens de Deus caem no adultério. Sabe por quê? Porque Deus está avisando: sai dessa, não, eu sou bom demais, eu vou continuar aqui. E se arrebenta. É por isso que grandes levitas caem e vão para o mundo. Porque a crise já estava batendo na porta, mas eles se acham muito bom. Eu sou o cara, eu sou bom demais, eu sou crente há tantos anos, eu sou crente há muito tempo, eu sei a Bíblia de cor. Desce do pedestal, meu irmão amigo.
e faça como Josafá: Senhor, eu não vou conseguir sozinho. Os meus olhos não estão em mim, mas os meus olhos estão no Senhor. Os meus olhos estão em Ti. A palavra de Deus diz no Salmo 27, 127, no versículo de número 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão o trabalho que edifica. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então não é eu, não é você, é o Senhor. Quando a crise bate a nossa porta, você precisa saber que você é pequeno, que Deus é grande e poderoso. A terceira lição que nós aprendemos com Josafá é que nós precisamos entender que Deus está no controle. Fala para o seu celular: a crise está aí, mas fica tranquilo, Deus está no controle. Irmão, Deus está no controle. Conta a história do menininho que foi voar pela primeira vez. O Kevin, que vive aí voando para lá e para cá, né? Já pegou com turbulência, Kevin? Já pegou? E o menininho estava lá sentado, e os homens experientes dentro do avião, e foi uma turbulência tão forte, mas tão forte, que os homens mais experientes que andavam, que voavam direto, começou a gritar desesperado. E o menino sentado estava, lendo uma revistinha, sentado ficou. Ele olhava para todo mundo como se nada tivesse acontecendo e tal. E quando passou a turbulência, alguém chegou perto dele e disse: meu filho, eu viajo há muitos anos de avião, já passei por muitas turbulências, já enfrentei muitas turbulências, mas nunca como essa. Realmente hoje eu achei que o avião ia cair. E eu não te entendo. Você ainda um garoto, sentado aí. Eu já vivi muito. Se eu morresse hoje, eu já vivi muito. Eu sou pai, eu sou avô, sou casado. Mas você não casou ainda, você não teve medo de morrer. Eu disse: não. Mas por quê? Porque meu pai é um piloto. E meu pai disse que eu ia sair de casa e ia voltar para casa. Meu pai está no comando. E meu pai nunca quebrou uma promessa. A história desse menino diz o mesmo para nós. Nós não precisamos ter medo. A turbulência está aí, irmão, mas o nosso Pai está no controle. Ele é o piloto e Ele nunca quebrou uma promessa. Então, pense nisso. O nosso Pai está no controle. A crise pode bater a porta, a turbulência está aí, mas olha o que Josafá nos ensina. Ele nos ensina a entender que Deus está no controle. Olha o versículo de número 14. Olha o que diz o versículo de número 14, versículo 15. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jesiel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para Josafá? Fica tranquilo, filho, eu estou no controle, essa luta é minha. Essa batalha é minha. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Escute o que eu vou te dizer. Alguns sopros de Deus, algumas crises, é Deus gritando para que você ouça, porque está tudo muito calmo, está tudo muito tranquilo, você não está ouvindo. Então Deus diz assim: deixa eu mandar essa crise, deixa eu permitir isso. Algumas crises não é para te derrubar, mas é Deus gritando, dizendo para você: ei, sai do seu eu e vem depender de mim. E Deus está dizendo: eu estou no controle. Quando a crise bate a porta, você precisa ouvir de Deus que você está ouvindo hoje. Deus está no controle. Amém. E é por isso que você pode falar com aquele menino: o meu pai disse, e nós vamos voltar para casa em paz. A palavra de Deus nos diz, em Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. A quarta lição que nós aprendemos aqui é que a presença de Deus nos garante a vitória. Diante da crise, você pode ter a presença de todo mundo, mas se você não tem a presença de Deus, sinto muito em te dizer, a turbulência vai derrubar o teu avião. Pastor, estou rodeado de pessoas, estou rodeado de amigos desse mundo, é tão feliz. Aí, deixa, Deus está falando para a
pessoas aqui nessa noite. Você está andando por lugares, você está pisando em lugares onde a presença de Deus não está contigo. A presença de Deus está em todos os lugares, mas não está contigo e com você. Na crise você vai cair, porque você está onde Deus não quer que você esteja. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: apruma, ajeita a sua caminhada, porque quando a crise chegar, você vai poder dizer: a presença de Deus me dá vitória. Olha o que diz o versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: neste encontro não tereis de pelejar, tomai pois posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Sabe o que o texto está dizendo? Que a presença de Deus era a garantia da vitória. Fica com medo não, Judá, Jerusalém, fica tranquilo, só se põe em posição, porque o Senhor é convosco. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Se o Senhor está com você, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem maldição. Irmão, se o Senhor está contigo, não tem nada. Agora, deixa eu dizer algo para você. Se você tem andado por caminhos que Deus não está, agora é aplauso, mas depois você vai chorar. Pastor, eu nunca tive. Um dia alguém disse para mim: pastor, a melhor coisa que eu fiz foi sair da igreja. Ó, estou prosperando. Melhor coisa que eu tive, ó, carro e tal. E realmente, mas hoje está numa vida de desgraça. Está numa vida derrotada. Porque é assim que o diabo faz. Ele engana e destrói. O diabo faz troca, Deus não faz troca, Deus faz aliança. Sabe o que Deus está dizendo para esse povo? Só fica na aliança comigo. A crise bateu, mas a vitória eu tenho para você. Você não precisa fazer nada. E aí, se você andar com Deus, você vai parar de ficar lutando com a sua própria força. É o Senhor que luta por você. É Ele que guerreia a tua causa. E sabe, nós cantamos aqui, sabe qual é a nossa maior vitória? Qual que é o seu maior inimigo, irmão? Qual que é o seu maior inimigo? Hein? Qual que é o seu maior inimigo? Qual? O medo, nós mesmos. Mas vou te dizer um inimigo. Sabe que a Bíblia fala que é o último que vai ser vencido. Quem sabe qual? Esse é o seu maior inimigo, a morte. Você está aí, não sei o quê. Ela não respeita ninguém, ela chega igual, vai embora. Acabou. Esse é o maior inimigo. E que a Bíblia diz que será o último a ser vencido. Naquele grande dia, porque Cristo já venceu ele lá na cruz do Calvário. Amém. Esse é o inimigo. A gente fica aí: eu sou bom, eu faço, eu vou para não sei aonde, eu estou ganhando dinheiro, eu estou sendo aplaudido, eu estou isso, aquilo outro, olha, eu não mudo, eu faço isso, eu continuo desse jeito. Aí só tem uma coisinha que não vai acontecer: você não vai ter corpo de glória naquele grande dia. Porque o corpo de glória é só para aqueles que venceram a morte em Cristo Jesus. O corpo de glória é só para aqueles que vão ressuscitar em Cristo Jesus. Por que, irmão? Porque mesmo o medo, a angústia, a dor não pode roubar de nós a certeza da vida eterna. Então, a presença de Deus te dá vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno. O salmista no Salmo 23, no versículo 4 diz: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhuma temerei, porque tu estás comigo. Aqui tem lição que nós aprendemos, repita comigo: devemos confiar em Deus. Diga: confiar em Deus. Quando a pessoa está falando na crise, confie em Deus. Vai preparando aquele hino lá que eu pedi, João. Prepara lá para nós. Versículo de número 20. Olha o que diz o versículo de número 20. Diz aí: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperarei. Ei, é hora de você chegar lá na tua casa e falar: opa, chama o seu esposo, chama a sua esposa, e diz: ó, vem cá, está difícil o negócio? Crede no Senhor nosso Deus. Crede, porque nós vamos prosperar. Crede no Senhor, Deus vai fazer um milagre. Então, a quinta lição: você precisa confiar em Deus. Sexto e último lugar, eu termino aqui. Diga comigo: em tempos de crise, nunca pare de adorar. Aqui está uma chave maravilhosa.
Versículo de número 21 ao 22. Olha o que está aí. Versículo de número 21 ao 22. Aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Termino nesta noite dizendo para você: uma família que adora o Senhor é uma família que vence as suas crises. Eles não fizeram nada, irmão, não usou espada. Se fosse hoje, não ia usar metralhadora, não ia usar nada, eles só adoraram. E qual foi a adoração? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças. Eu fico imaginando, irmão, o exército inimigo ouvindo o povo de Deus, achando: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças, e o povo está falando: que povo doido. De repente, o próprio Deus colocou emboscado. O próprio Deus gerou a situação e eles se degladiaram entre si. Deus deu vitória. Deus ordena anjos, Deus ordena os seus ministros para pleitear a minha causa e a sua causa. Ei, deixa eu dizer algo para você. Alguém aqui quer orar nessa noite? Alguém aqui está comigo e acredita no que foi pregado? Alguém aqui, na sua crise agora, quer render graças ao Senhor? Quer buscar o Senhor? Eu quero convidar você a ficar de pé. Você que está em casa, Deus te abençoe. Venha só serão visíveis. Nós vamos orar por você agora também. Que Deus abençoe a sua casa. Eu não sei qual crise você tem enfrentado, mas coloque aí nos comentários do YouTube e nós vamos orar por você em nome de Jesus.